Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje daremos continuidade ao conteúdo do capítulo 1, Números Inteiros, do livro Matemática Bianchini, 7º ano, começando pela correção dos exercícios propostos dados na aula anterior. 6. Observe a reta numérica e responda as questões em seu caderno. A. Qual é a abscissa do ponto B? Vamos olhar aqui no ponto B. Logo abaixo temos a abscissa, que é o número 2. Então é só responder. B. Qual é a abscissa do ponto F? Vamos observar o ponto F é menos 2. Então minha resposta, o número menos 2. C. O número menos 4 é a abscissa de qual ponto? Vamos observar aqui. Menos 4, o ponto H. Minha resposta então, do ponto H. D. Qual é o ponto cuja abscissa é 3? Vamos observar a abscissa 3. O ponto é C. É o ponto C. 7. Em seu caderno, construa uma reta numérica e localize os pontos. A. Ponto P de abscissa mais 4. D. Ponto Q de abscissa menos 4. C. Ponto R de abscissa mais 2. D. Ponto S de abscissa menos 2. Construí minha reta numérica e agora eu vou encaixar esses pontos que estão aqui. Então, na A, eu tenho o ponto P de abscissa mais 4. A abscissa mais 4 está aqui. Logo, esse é o ponto P. Ponto Q de abscissa menos 4. O menos 4 está aqui. Então, esse é o ponto Q. C. R de abscissa mais 2. A abscissa 2 está aqui. Logo, meu ponto R é este. D. O ponto S de abscissa menos 2. A abscissa menos 2 está aqui. Esse é meu ponto S. 8. Copie as retas numéricas a seguir e determine a abscissa dos pontos destacados. A. Eu tenho que definir a abscissa do ponto N, a abscissa do ponto M e a abscissa do ponto O. Eu tenho o número 0 aqui, depois logo à direita eu tenho 1. Esse destacado aqui, como M, ele será a abscissa menos 1. Depois do menos 1, vem o menos 2. Depois do menos 2, vem o menos 3. Determinando o ponto O, eu tenho o 0, depois o 1. Esse ponto, ele seria o número 2 e aqui é o número 3. É a abscissa 3. B. Tenho que determinar a abscissa do ponto S, a abscissa do ponto M, a abscissa do ponto E e a abscissa do ponto T. Tenho a abscissa 0. Do lado direito da abscissa 0, eu terei a abscissa 1. Do lado esquerdo, menos 1. Logo após o menos 1, eu terei o menos 2. Depois vem o menos 3, menos 4 e a abscissa que representa o ponto S é menos 5. C. Tenho que determinar a abscissa que representa o ponto M, a abscissa que representa o ponto T e a abscissa que representa o ponto O. Tenho menos 1. À sua esquerda, representando o ponto P, terei a abscissa menos 2. À direita do menos 1, terei a abscissa 0. À esquerda do menos 3, eu terei a abscissa menos 4. 9. Encontre o número inteiro em cada caso. A. Na reta numérica, o número está à direita do 0 e à esquerda do 5. Na A, ele fala que o número está à direita do 0, então vamos colocar o 0 nesse ponto, e à esquerda do 5. Vamos colocar o 5 aqui. Então, quais os possíveis números que são respostas para essa A? Eu tenho o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Então, eu posso ter qualquer uma dessas abscissas aqui, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Qualquer um desses números pode ser a resposta para A. B. O número está à esquerda do 0 e à direita do menos 6. Novamente. Tenho a reta numérica, tenho a abscissa 0 e tenho a abscissa menos 6. Ele diz que o número está à esquerda de 0 e à direita de menos 6. Quais são as possíveis respostas? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Qualquer um desses números aqui em azul é a resposta dessa B. C. Na reta numérica, o número está à direita de 0 e à esquerda do menos 2. Então aqui eu tenho a abscissa 0 e tenho a abscissa menos 2. Ele coloca que na reta numérica o número está à direita
de 0 e à esquerda de menos 2. Se você observar, eu não tenho como especificar um número aqui. Então, a resposta para essa C, esse número não existe. 10. Considere os pontos indicados na reta numérica. Então, eu tenho os pontos da reta numérica com as abscissas embaixo. Escreva no caderno a distância do ponto O aos pontos. Então, o ponto O está aqui. Na A, eu tenho que calcular do ponto O até o ponto A. Então, eu tenho que achar a distância do ponto O até o ponto A. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos de distância. Então, a resposta aqui é 4. B, tem que achar do ponto O até o ponto B. Então, eu tenho 1, 2 unidades de distância. No caso aqui é 2. C, do ponto O até o ponto C. Eu tenho 1, 2, 3 unidades de distância. Coloco o número 3 aqui. D, ao próprio ponto O, ou seja, nesse caso aqui, 0. E, do ponto O até o ponto D. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui a resposta é 7. F, eu tenho que achar do ponto O até o ponto E. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É só eu responder o 8 aqui. 11. Determine os números cujo valor absoluto é A, 8. Nós temos como resposta o menos 8 e o 8. B, 13. Nós temos como valor absoluto o menos 13 e 13. C, 10. Temos como valor absoluto o menos 10 e 10. D, 2. Temos como valor absoluto o menos 2 e 2. 12. Dê o valor de A, módulo de menos 15. Isso é igual a 15. B, módulo de mais 100. Isso é igual a 100. C, módulo de menos 25. Isso é igual a 25. D, módulo de menos 30. Isso é igual a 30. E, módulo de mais 90. Isso é igual a 90. F, módulo de menos 121. Isso é igual a 121. G, módulo de 0. Isso é igual a 0. H, módulo de menos 35. Isso é igual a 35. I, módulo de mais 279. Isso é igual a 279. Lembrem-se, qualquer número que esteja em módulo, que são esses dois risquinhos aqui, torna automaticamente o número positivo, mas não precisa aparecer o sinal na frente. 13. Entre as opções a seguir, escreva qual é o número de maior valor absoluto. Então, maior valor absoluto é o número que expressa a maior quantidade, tanto em negativo quanto em positivo. A, menos 9 ou 5. O maior valor absoluto nessa A é o menos 9. B, 0 ou menos 6. O maior valor absoluto nessa B é o menos 6. C, menos 8 ou menos 2. O maior valor absoluto nessa C é o menos 8. D, 10 ou menos 4. O maior valor absoluto nessa D é o 10. Reforçando, maior valor absoluto, prezamos pela quantidade. Não levamos em consideração a questão de um número maior ou menor. Por exemplo, o menos 9 é um número menor do que o número 5. O 0 é um número maior que menos 6. Em se tratando de maior valor absoluto, o menos 9 é maior que 5. 14. Determine em seu caderno A, o oposto de menos 2. O oposto de menos 2 é o 2. B, o oposto de menos 64. O oposto de menos 64 é o 64. C, o oposto de menos 9. O oposto de menos 9 é o 9. D, o oposto do oposto de 15. O oposto de 15 é menos 15. E o oposto de menos 15 é o 15. Então, eu posso falar que o oposto do oposto de 15 é o 15. E, o oposto de módulo de menos 10. O módulo do menos 10 é o 10, mas o oposto do módulo de menos 10 é o menos 10. Então, a resposta para o oposto do módulo de menos 10 é menos 10. F, o módulo do oposto de menos 5. O oposto de menos 5 é o mais 5. Quando eu coloco isso em módulo, eu obtenho o resultado apenas de 5. Então, o módulo do oposto de menos 5 é o 5. 16. Determine A, os 3 menores números inteiros positivos. Quais são esses 3 menores números inteiros positivos?
o número 1, o número 2 e o número 3. Ambos são inteiros e ambos são positivos. B. Os três menores números inteiros não negativos. 0, 1 e 2. Então agora vocês devem estar se perguntando, por que na A foi 1, 2 e 3 e na B 0, 1 e 2? Na A foi perguntado os três menores números inteiros positivos. O 0, ele não pode ser um número positivo ou um número negativo. Ele é um número neutro. Quando pergunta aqui na B, os três números menores inteiros não negativos, eu tenho que incluir o 0, porque o 0 ele não é um número negativo. Então, eu incluo ele aqui junto com 1 e com 2. C. Os três maiores números inteiros negativos. Menos 1, menos 2 e menos 3. D. Os três maiores números inteiros não positivos. 0, menos 1 e menos 2. Novamente, na C foi perguntado os três maiores números inteiros negativos. Os maiores números negativos que eu tenho é o menos 1, menos 2 e menos 3. Porque esses são os maiores. Quanto mais você deve, menos você tem. Então, se você deve menos 1, você tem mais de quem deve menos 2. Assim como você tem muito mais daquilo que deve menos 3. E na D, ele fala os três maiores números inteiros não positivos. O 0 é um número neutro. Ele não é positivo e nem negativo. Então, ele tem que ser incluído nessa resposta. 17. Escreva A. Os números inteiros entre menos 2 e 2. Então, quais são os números que estão entre menos 2 e 2? Eu tenho menos 1, o 0 e o 1. Esses são os números que estão entre o menos 2 e o 2. B. Os números inteiros de menos 4 a 3. Então, os números que estão entre menos 4 e 3 são menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. C. Os números inteiros entre menos 3 e menos 1. Entre os números menos 3 e menos 1, temos o menos 2. D. Os números naturais entre menos 2 e 2. Então, os números naturais que eu tenho entre menos 2 e 2 é apenas o número 0 e 1. Eu teria o menos 1 aqui também. Porém, o menos 1 é um número inteiro. Ele não é um número natural. Dentro do conjunto dos números naturais, não existem números negativos. Então, a resposta para essa D é apenas o 0 e o 1. Acabei pulando o exercício 15, então vou estar fazendo a correção dele agora. Desculpem aí o equívoco. 15. Construa uma reta numérica e indique os pontos A de abscissa menos 4, C de abscissa 2, B simétrico de A em relação à origem e D simétrico de C em relação à origem. Em seguida, determine as medidas dos segmentos. A. Segmento AB. B. Segmento AD. C. Segmento CD. D. Segmento BD. Então, temos o ponto A, que equivale a abscissa menos 4. Depois, o ponto C, que equivale a abscissa 2. E vem escrito B é simétrico de A em relação à origem. A origem sempre é o ponto 0, que eu coloco como O. Se é simétrico de A, ele será o 4 positivo. Então, coloquei o B aqui. E D é simétrico de C em relação à origem. A origem está aqui. O simétrico de D, que é menos 2, é o mais 2. Então, coloquei ele nesse ponto aqui. Agora, em seguida, vamos determinar as medidas dos segmentos. Respondendo a A. Segmento AB, eu tenho que contar quanto eu tenho de A até B. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 unidades. Respondendo a B. Segmento de A a D, eu tenho 1, 2. Então, eu tenho 2 unidades. A C, segmento de C a D. Então, eu tenho de C até o D. Eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. E o D é o segmento B até D. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Essas são as respostas da questão 15. 18. Observe os pontos da reta numérica a seguir e considere os números inteiros que são suas respectivas abscissas. Então, tem o desenho aqui da reta R. A. Dê o nome de 2 pontos cuja abscissa seja maior que a do ponto R. Então, eu quero saber uma abscissa maior que o R. Eu posso escolher qualquer uma dessas letras que está à direita de R. Vamos escolher aqui as próximas duas, que são as letras S e T. Mas eu poderia colocar O, U, V, tanto faz. Qualquer uma dessas letras é resposta para A. B. Dê o nome de 2 pontos cuja abscissa
seja menor que a abscissa do ponto T. Pontos que tenham abscissa menor que T pode ser qualquer uma dessas abscissas à esquerda de T. Posso escolher o S, o R, o Q, o P. Escolham apenas 2 pontos. Vou escolher aqui os pontos S e R. Então fica como resposta S e R. C. Que ponto tem abscissa com módulo igual ao módulo da abscissa de x? Para responder essa C, temos que achar o valor de x. Então eu tenho o 1 aqui, o V vai ser o 2, o W vai ser o 3 e o x vai ser o 4. Para colocar qualquer outra abscissa em módulo aqui e obter o valor de 4, essa abscissa tem que ser igual a menos 4. E o único ponto que pode carregar o menos 4 aqui, vamos contar, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então o único ponto que tem uma abscissa com um módulo igual ao módulo da abscissa de x é o ponto Q. Minha resposta fica sendo o ponto Q. D. Que ponto tem abscissa igual ao oposto da abscissa de Q? Agora que respondemos a C, ficou fácil de estar respondendo essa D. Como vimos, o valor da letra Q é o menos 4. O oposto de menos 4 é o mais 4, que estava representado com um ponto X. Então a resposta nessa D fica sendo o ponto X. 19. Coloque os números em ordem crescente usando o sinal menor entre eles. A, menos 8, menos 4, mais 2, menos 3, 0, mais 1. Colocando em ordem crescente significa do menor para o maior. Como expliquei anteriormente, quanto maior a minha dívida, menor o meu número é. Então, o menor número negativo que eu tenho é o menos 8. Ele é menor que menos 4, que é menor que menos 3, que é menor que 0, que é menor que 1, que é menor que 2. Esta é a resposta final para A. B, mais 2, menos 9, 0, mais 1, mais 6, menos 10. Meu menor número nessa sequência é o menos 10. Ele é menor que o menos 9, que é menor que o 0, que é menor que 1, que é menor que o mais 2, que é menor do que o mais 6. Essa é a resposta final para B. 20. Em determinado dia, o saldo bancário de Flávia era de menos R$2.000 e o de Luiz Antônio, menos R$350. Qual deles estava devendo mais ao banco? Justifique sua resposta. Se você está com saldo de menos R$2.000 numa conta, você está devendo para o banco esse valor. A mesma situação aqui, se você tem um saldo de menos R$350 numa conta bancária, você está devendo esse valor para o banco. Então, se você observar aqui, quem tem a maior dívida? É, no caso, a Flávia. Então, minha resposta fica sendo: Flávia tem a maior dívida no banco, pois o seu saldo é de menos R$2.000. Ou seja, ela deve para o banco R$2.000, enquanto Luiz Antônio deve R$350. Terminada a correção dos exercícios propostos dados na última aula, vamos continuar com as explicações do conteúdo. Dando continuidade ao conteúdo do capítulo 1, números inteiros, do livro Matemática Bianchini, 7º ano. 5. Adição. Acompanhe como podemos adicionar números inteiros usando a reta numérica. Partindo do número 0, em primeiro lugar, andamos as unidades indicadas na primeira parcela e, em seguida, andamos as indicadas na segunda parcela. Chegamos, então, a um ponto cuja abscissa é a soma dos números dados. Vamos estabelecer que o deslocamento será para a direita se o número for positivo, para a esquerda se o número for negativo. Veja algumas situações que apresentam adição de números inteiros. Situação 1. Na aula de laboratório, Silvana aqueceu certa quantidade de água que estava a 0 graus Celsius. Notou que no primeiro minuto a temperatura subiu 4 graus Celsius e que no minuto seguinte a temperatura subiu outros 2 graus Celsius. Qual era a temperatura dessa água ao fim do segundo minuto? Pelo enunciado, temos mais 4 mais 2. Partindo do 0, andamos 4 unidades para a direita e, em seguida, mais 2 unidades também para a direita. Chegamos, assim, ao número mais 6, ou seja, 6. Então, a água estava aqui, a 0 graus Celsius. Quando ela aqueceu no primeiro minuto, aumentou-se 4 graus Celsius. E depois, no segundo minuto, aumentou mais 2 graus Celsius. E veio parar aqui, então, em 6 graus. Logo, mais 4 mais 2 é igual a 6.
Veja mais exemplos de adição de números inteiros de mesmo sinal. A. -2 mais -3. Partindo do zero, andamos 2 unidades para a esquerda e, em seguida, mais 3 unidades também para a esquerda. Chegamos assim ao número -5. Logo, -5 mais -3 é igual a -5. Mesma situação, estava aqui no zero, andou mais 2 unidades para a esquerda, ou seja, andou 2 unidades nessa direção. 1, 2. Depois mais 3 unidades ainda para a esquerda. 1, 2, 3. Parou aqui exatamente no -5. Logo, -2 mais -3 é igual a -5. B. -5 mais -3 mais -2. Partindo do zero, andamos 5 unidades para a esquerda, em seguida andamos 3 unidades também para a esquerda e, finalmente, 2 unidades novamente para a esquerda. Chegamos assim ao número -10. Então, estou aqui, partindo do zero, andou 5 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, como está destacado aqui. Parei no -5. Depois dessa parte, andou mais 3 unidades também para a esquerda. 1, 2, 3. Está aqui descrito. Novamente andou para a esquerda 2 unidades. 1, 2. Também está descrito aqui. Então, se eu fosse somar todas as unidades que eu andei, o resultado seria -10. Logo, -5 mais -3 mais -2 é igual a -10. A soma de 2 ou mais números inteiros de mesmo sinal é obtida adicionando-se seus valores absolutos e conservando o sinal comum. Situação 2. Em casa, Fernando havia congelado um suco de uva, o que fez a temperatura do suco ir de 0 graus Celsius para -3 graus Celsius. Para o lanche da tarde, colocou o suco no micro-ondas e elevou a temperatura em 6 graus Celsius. Ao beber o suco, qual era a temperatura? Temos -3 mais 6. Partindo do zero, andamos 3 unidades para a esquerda e, em seguida, 6 unidades para a direita. Chegamos assim ao número mais 3, ou seja, 3. Observando na reta numérica, estava partindo do ponto zero. Quando congelou o suco, baixou a temperatura para -3 graus Celsius, ou seja, ele andou para a esquerda, 1, 2, -3 unidades. Depois, ele colocou esse suco no micro-ondas e a temperatura subiu 6 graus Celsius. Se subiu 6 graus Celsius, eu vou contar a partir desse -3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, andando para a direita. E eu chego no valor de mais 3. Logo, -3 mais 6 é igual a 3. Veja outros exemplos de adição de números inteiros de sinais diferentes. A, mais 2 mais -7. Partindo de zero, andamos 2 unidades para a direita e, em seguida, 7 unidades para a esquerda. Chegamos assim ao número -5. Partindo de zero, andou 2 unidades para a direita. 1, 2. Parou aqui no mais 2. Em seguida, andou 7 unidades para a esquerda. Então agora eu vou voltar 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu resultado então é -5. Logo, mais 2 mais -7 é igual a -5. B. Mais 2 mais -2. Partindo do zero, andamos 2 unidades para a direita e, em seguida, 2 unidades para a esquerda. Voltamos, assim, ao número zero. Então, estava no ponto zero, andou 2 unidades para a direita, parou aqui no mais 2. Logo após isso, andou 2 unidades para a esquerda, voltou 2 unidades e parou no número zero. Logo, mais 2 mais -2 é igual a zero. A soma de 2 números inteiros de sinais diferentes é obtida subtraindo-se seus valores absolutos e dando ao resultado o sinal do número de maior valor absoluto. Caso esses números sejam opostos, a soma será igual a zero. Observe que para esse grupo de problemas, que pede a soma de números inteiros, sempre podemos proceder do mesmo modo, utilizando a reta numérica. Também podemos fazer adições com números inteiros usando uma calculadora. Veja alguns exemplos. A. Para fazer a adição mais 9 mais -2, apertamos as seguintes teclas. 9 mais -2 igual
a 7. B. Para fazer a adição menos 8 mais menos 2, apertamos as seguintes teclas. Menos 8 mais menos 2 igual a menos 10. Tendo como base as explicações feitas até o momento, vocês irão resolver os exercícios propostos de número 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Continuando as explicações, propriedades da adição. Ao estudar a adição de números naturais, vimos que essa operação é comutativa e associativa, e que 0 é o seu elemento neutro. Essas propriedades também são válidas para a adição de números inteiros. Em uma adição de dois números inteiros, a ordem das parcelas não altera a soma. Observe esta adição. Menos 20 mais 5 é igual a menos 15. Trocando a ordem das parcelas, temos mais 5 mais menos 20, que é igual a menos 15, ou seja, não muda o resultado final. Portanto, menos 20 mais 5 é igual a mais 5 mais menos 20. Em uma adição de 3 ou mais números inteiros, podemos associá-los de modos diferentes sem alterar a soma. Vamos calcular. Mais 3 mais menos 7 mais menos 2. Associamos as duas primeiras parcelas e adicionamos a terceira ao resultado. Mais 3 mais menos 7 entre colchetes mais menos 2. Isso daqui é igual. Resolvo o que está dentro dos colchetes. Mais 3 com menos 7 é igual a menos 4. Copio o mais menos 2 aqui na frente. Agora eu resolvo. Menos 4 mais menos 2 é igual a menos 6. Ou, então, associamos as duas últimas parcelas e adicionamos a primeira ao resultado. Mais 3 mais, abro o colchete, menos 7 mais menos 2 e fecho o colchete. Resolvo o que está dentro desse colchete, então eu copio o mais 3 aqui embaixo e faço menos 7 mais menos 2, que é igual a menos 9. Agora eu resolvo. Mais 3 mais menos 9 é igual a menos 6. O número 0 é um elemento neutro da adição de números inteiros. Veja dois exemplos. A. Mais 3 mais 0 é a mesma coisa que 0 mais 3, que é igual a mais 3. B. Menos 10 mais 0 é a mesma coisa que 0 mais menos 10. Ambas as duas contas será igual a menos 10. Tendo como base as explicações dadas até o momento, vocês irão resolver os exercícios propostos de número 34, 35, 36 e 38. Continuando as explicações. 6. Subtração. Em determinado dia, a temperatura de Londres era de menos 3 graus Celsius e em Viena, menos 12 graus Celsius. Nesse dia, um turista viajou de Londres para Viena e percebeu a mudança de temperatura. Aqui é uma foto de Londres, tem um Big Ben aqui atrás, foi tirada em 2017. E aqui ao lado eu tenho uma foto da igreja de São Carlos, em Viena, na Áustria. Também uma foto tirada em 2017. Veja como podemos representar a diferença entre a temperatura registrada em Viena, de menos 12 graus Celsius, e a registrada em Londres, de menos 3 graus Celsius, na reta numérica. Então, em Londres eu tinha menos 3 graus Celsius. Em Viena, menos 12 graus Celsius. A distância que separa de menos 3 até menos 12, na reta numérica, é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graus Celsius, como está descrito aqui em cima. Analisando a reta numérica, concluímos que na viagem de Londres para Viena, a temperatura diminuiu 9 graus Celsius. A operação que representa essa situação é a subtração. Menos 12 menos menos 3 igual a menos 9. Agora veremos como efetuar a subtração de dois números inteiros. Para isso, vamos considerar a subtração mais 3 menos mais 2. Note que menos mais 2 é o oposto de mais 2 e vale menos 2. Ou seja, menos mais 2 é a mesma coisa que menos 2. A mesma coisa acontece quando eu tenho menos 3. Ele se torna mais 3. Então, se eu tenho menos 12 mais 3, fica o menos 9. Então, podemos dizer que mais 3 menos mais 2 é o mesmo que mais 3 mais menos 2. Logo, podemos efetuar essa subtração da seguinte forma. Mais 3 menos mais 2 igual a mais 3 mais menos 2, que é igual a mais 1, que é igual a 1. Observe que adicionamos o primeiro número ao oposto do segundo. Veja mais alguns exemplos. A.
mais 5 menos menos 4. Isso daqui se torna mais 4, que é igual a mais 9, que é a mesma coisa que 9. B, menos 7 menos mais 4. Isso é igual a menos 7, menos e mais, ele acaba se tornando mais menos 4, que é igual a menos 11. Conferindo o cálculo da diferença das temperaturas, menos 12 com menos menos 3 é igual a menos 12 mais 3, que é igual a menos 9, que foi o que eu expliquei aqui embaixo. A subtração de dois números inteiros é calculada adicionando-se o primeiro número ao oposto do segundo. Tendo como base as explicações dadas nessa parte, vocês irão resolver os exercícios propostos de número 39, 40 e 41. 7. Adição algébrica. Observe essa expressão. Mais 5, mais menos 10, menos menos 2, menos mais 4, mais menos 6. Ela é formada apenas por adições e subtrações de números inteiros. Para facilitar o cálculo de adições algébricas, podemos eliminar os parênteses. Para isso, adotamos os seguintes critérios. Vamos ler aqui o que o rapazinho está falando. Quando o sinal que precede os parênteses for mais, conservamos os sinais dos números que estão no interior dos parênteses, como nestes exemplos. A mais 9 é a mesma coisa que mais 9. Mais menos 12 é igual a menos 12. Então, sempre iremos conservar o sinal que está dentro do parêntese. Expressões como essa são chamadas de adições algébricas. Quando o sinal que precede os parênteses for menos, trocamos os sinais dos números que estão no interior dos parênteses, como nestes exemplos. O que está precedendo o parêntese é menos. O que está dentro dos parênteses é mais. Então, eu tenho que fazer, no caso, o oposto do mais 9, que no caso é menos 9. Então, mais menos 9 é igual a menos 9. B, menos 12. Qual é o oposto do número menos 12? Mais 12. Então, menos 12 é a mesma coisa que mais 12. Vamos calcular a adição algébrica vista anteriormente. Começamos eliminando os parênteses. Mais 5, mais menos 10, menos menos 2, menos mais 4, mais menos 6, igual. Copio mais 5, faço esqueminha aqui. Mais menos 10. Nesse caso, eu conservo o sinal que está dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 10. Menos 2. Nesse caso, eu utilizo como esse exemplo. Faço o oposto do sinal que está dentro do parêntese. É menos aqui, então ele vai ficar mais 2. Menos mais 4. O sinal que está antes do parêntese é menos, então eu utilizo essa regra. Coloco o oposto de mais 4, que é menos 4. Mais menos 6, novamente, eu conservo o sinal que está dentro do parêntese. Então, eu fico com menos 6. Fico, então, com a adição algébrica de mais 5, menos 10, mais 2, menos 4, menos 6, que é igual... Vamos ler aqui na frente. Aqui usamos a propriedade associativa, que foi o que fomos fazendo aqui. Agora, juntamos os números positivos e os números negativos. Tudo que for positivo, coloco na frente. No caso, mais 5 e o mais 2. Estão aqui os dois próximos. E tudo que for negativo eu deixo por depois. Menos o 10, menos o 4 e menos o 6. 5 mais 2 é igual a 7. Menos 10 com menos 4 com menos 6 é igual a menos 20. Então, nessa parte, usamos a propriedade associativa, quando juntamos tudo que é positivo e tudo que é negativo. Para finalizar, podemos imaginar o número positivo como pontos ganhos e o número negativo como pontos perdidos e calcular o saldo de pontos. Então, mais 7 menos 20 indica 7 pontos ganhos e 20 pontos perdidos. Logo, o saldo de pontos é negativo, é igual a menos 13, ou seja, mais 7 menos 20 é igual a menos 13. Veja outros exemplos de adição algébrica. Mais 12 mais menos 4. Conservo o sinal que está dentro do parêntese, eu fico com menos 12 menos 4, que é igual a menos 16. B, mais 7 mais 5. Aqui eu só vou ficar com mais 7 mais 5, que é igual a mais 12, que é igual ao próprio 12. C, mais 4 mais menos 3, que é igual... O sinal que precede o parêntese é negativo, então eu faço o oposto do que está dentro do parêntese, no caso, menos 3. Mais 4 menos 3 é igual a mais 1, que é igual a 1. D, menos 5 mais 5. Isso aqui é a mesma coisa que menos 5 mais 5,
que é igual a 0. E menos 5 mais 8 menos mais 1. Copio menos 5, mais e mais vai acabar ficando tudo igual, vai ficar sendo mais mesmo. Aqui, menos mais 1. O que está precedendo o parênteses é negativo, então aqui também tem que ser negativo. Fico então com menos 5 mais 8 menos 1. Junto à parte negativa, menos 5 com menos 1 é o menos 6. Mais 8 é igual a mais 2, que é igual a 2. F, menos 2 menos menos 6 mais 3 é igual a menos 2, o oposto de menos 6 mais 3. Conservo menos 2 e somo 6 mais 3, que é igual a 9. Menos 2 mais 9 é igual a mais 7, que é igual a 7. Observação: quando as parcelas de uma adição algébrica forem números opostos, ou seja, simétricos, elas podem ser canceladas, pois a soma de dois números opostos é igual a 0, e o 0 é o elemento neutro da adição. Observe no exemplo abaixo. Menos 15 mais 54 mais 16 menos 54, menos 120. Isso aqui será igual. Então aqui, se eu fizer 54 menos 54, eles cancelam um ao outro, porque vai ser igual a 0. Por isso que eles estão cortados. Fico então com menos 15 mais 16 menos 120. Menos 15 com menos 120 é igual ao menos 135. Coloco mais 16 na frente. Mais 16 menos 135 é igual a menos 119. Cancelamos as parcelas de mais 54 e menos 54, pois mais 54 e menos 54 é igual a 0, e o 0 aqui não vai interferir no final da conta. Tendo como base as explicações feitas até o momento, vocês irão resolver os exercícios propostos de número 45, 46, 47, 49, 50 e 53. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima videoaula, eu trago a correção desses exercícios e mais algumas explicações novas. Então, até a próxima e tchau!